Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária, em 13 de abril de 2011. Presidência, o senhor vereador Jorge Felipe. Presidente, às 19h22, com a presença dos senhores vereadores Jorge Manaia, Tânia Bastos, André Gouveia Vieira, Ivanir de Melo, Paulo Messina, Vera Lins, Leonel Brizola Neto, Patrícia Murim, Jorge Pereira, Tereza Berger, Dr. Jairinho, Marcelo Piuí, Tio Carlos, Marcelo Ará, Jorge Felipe, João Mendes de Jesus, Dr. Edson da Creatinina, Eliomar Coelho, José Everaldo, Dr. Eduardo Moura, Adilson Pires, Agemiro Pimentel, Luiz Carlos Ramos, Sônia Rabelo, Carlinhos Mecânico, Dr. Gilberto, Elton Babu, Roberto Monteiro, Professor Washington, Alexandre Cerruti, Chiquinho Brazão, Carlos Bolsonaro, Raimon, Rosa Fernandes, Dr. Carlos Eduardo, Dr. João Ricardo, Ben Cardino, Paulo Pinheiro, Rubens Andrade, Renato Moura, Jorge Braz, Carlos Caiado, Jorginho da SOS, Aloysio de Freitas, Dr. Fernando Moraes e Nereide Pedregal. 46. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe. Encerra-se a sessão às 19h32. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos. O vereador dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos os companheiros. Faço uso da palavra nesse expediente justamente para poder fazer algumas colocações em relação ao que está acontecendo nos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, em função da obra de alargamento da Estrada dos Bandeirantes. Estive lá atendendo o chamado dos moradores e fiquei muito preocupado com o que vi. Claro que a obra é um compromisso do prefeito, até então, na ocasião, o candidato Eduardo Paes. É uma obra muito importante, é uma região que vem crescendo e a necessidade de que se tenha saneamento, se tenha ordenamento nesse crescimento, é muito grande. E um dos pleitos daquela comunidade, daqueles bairros, é justamente, primeiro, era a duplicação da Estrada dos Bandeirantes, face à necessidade do escoamento de todo o trânsito, que ali, principalmente nos finais de semana, em função de ser uma região, um polo gastronômico, o trânsito aumenta em demasia. E a nossa preocupação, é claro, também com a qualidade de vida daquela região, uma região maravilhosa, bucólica, ali o maciço da Pedra Branca, com certeza, não só uma grande reserva, inclusive é a maior reserva urbana do mundo, mas também ali as pessoas que estão, em função do crescimento da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, as pessoas estão indo para essa região buscando qualidade de vida, o que, infelizmente, não vem acontecendo, principalmente em função do crescimento desordenado. Mas eu me coloco aqui hoje, como o que sou, representante do povo e fiscal do trabalho do Executivo, para pedir uma atenção maior em relação a como aquela obra está acontecendo. Para que os senhores possam ter noção, o caos é total. Claro, entendo que toda obra realmente traz transtornos, não vejo ali também uma via única, isso quer dizer, ela é mão em contramão, não tem divisão, enfim. É muito estreita e qualquer obra ali vai causar transtorno. Porém, eu entendo que é dever da Prefeitura, e hoje aqui, trouxe até o nome da empreiteira, a empreiteira Conter, uma empreiteira que ganhou a licitação, é uma empresa de Minas Gerais, já estive no canteiro de obras, pedindo providências. Infelizmente,
parece que os esforços feitos por essa empreiteira não têm dado resultados. Queria pedir, então, ao prefeito Eduardo Paes, através dos secretários, através do subprefeito Tiago Mohamed, que dê uma atenção maior, porque precisa se ordenar aquela obra, precisa dar um trato, por exemplo, na questão do trânsito, colocar ali a Sete Rio, eu não sei, a Secretaria de Transporte, e, claro, através da Sete Rio, pessoas preparadas para que possa fazer o escoamento do trânsito, porque da forma que está, uma confusão. O que eu presenciei lá, parece que são pessoas que foram contratadas com um total despreparo, xingando, às vezes, aquele cidadão um pouco mais nervoso, que ali é uma área, quer dizer, num percurso de 2 quilômetros, as pessoas estão levando 45 minutos a 1 hora. E isso precisa ser, claro, volto aqui a dizer, o que eu estou pedindo é uma ordenação naquele trabalho. Que aquele trabalho seja feito com ordem, claro, na medida do possível. Mas também queria que o prefeito Eduardo Paes, que conhece bem a região, ele quando subprefeito da Barra da Tijuca, ele quando candidato a vereador, esteve lá, não só depois como deputado federal, ele ia lá naquela região em busca de votos, e ele é um cidadão lá respeitado. As pessoas sabem do trabalho do prefeito Eduardo Paes, mas eu não sei o que está acontecendo. Talvez ele não saiba o que está acontecendo em Vargem Grande e em Vargem Pequena. Inclusive, não deve saber, que isso também é muito importante citar aqui, que o projeto que foi discutido com a comunidade, eu mesmo participei numa reunião onde estava o subprefeito Tiago Mohamed, estava na ocasião o administrador regional, o Tiago Barcelos, que hoje é subprefeito do centro, e várias lideranças discutindo o projeto. Por exemplo, senhores vereadores, a única praça, o único espaço de lazer, a única localidade onde aquela comunidade pode desenvolver as suas atividades culturais, está sendo praticamente entregue a uma empresa de ônibus. Uma praça que serve para fazer as festas juninas, e ali eu digo que a região ainda tem uma característica rural, né? Apesar do crescimento, as pessoas se conhecem. Para que vocês possam ter noção, o transporte mais utilizado lá é a bicicleta, né? E essa obra vai construir a sonhada ciclovia, e eu dei parabéns ao prefeito por isso, mas o projeto original não tirava a praça, pelo contrário, criava a praça de forma que a população pudesse realmente usufruir. O que, infelizmente, pelo que foi demonstrado lá, pela intenção, e a obra ainda eu volto, eu não tenho hoje o projeto como foi finalmente aprovado, parece que aquela comunidade vai perder o seu único local das suas manifestações culturais, dos eventos, e é isso que não pode acontecer. Existe uma empresa de ônibus lá, eu aqui até não preciso nem falar o nome, que ela usa essa praça para ponto final, assim como as Kombis também, né, que faz lá o transporte alternativo, que pelo que sei, totalmente legalizado, elas ocupam a praça e, infelizmente, as pessoas perdem a possibilidade de uso. Na verdade, o que tem lá não é uma praça ainda, é um largo que precisa ser transformado em praça. Mas não adianta fazer aquilo que eles, pelo menos o que foi me dito, criar ali o ponto final de ônibus. Porque, afinal de contas, não é esse o anseio da comunidade, não foi esta a proposta aceita pelas lideranças. Sei que hoje existe uma manifestação, a comunidade quer uma audiência com o prefeito, para que seja ouvida, porque foi uma obra tão esperada. Vamos alargar a Estrada dos Bandeirantes. O primeiro ponto que eu toco, alguém precisa olhar, os fiscais das obras estão lá, da obra, enfim, estão lá, mas, do jeito que está sendo feita, eu peço ao prefeito que tome consciência. Não sei se é responsabilizar a empreiteira, não sei
o que é fazer acionar os outros órgãos da prefeitura, mas esse ponto de que aquela população que sabe, claro, que a obra traria, no momento da sua execução, transtornos, mas ali já está passando dos limites. E eu quero que as lideranças comunitárias, a presidência da Associação de Moradores, quer dizer, a sociedade civil organizada, para que os senhores tenham noção, a obra que está sendo feita lá hoje tira o direito da praça ser usufruída pelo cidadão, como a frente da igreja de São Sebastião também vai ser tomada, e, enfim, ali vai se perder o único espaço dessa região que possa ser usufruída pelo público, pelo povo que de lá, volto a dizer, eu não estou contra a obra, a comunidade não é contra a obra, pelo contrário, foi um anseio que está sendo atendido, mas nós precisamos fazer com mais critério aquela obra, e que seja revisto este projeto, porque imagine, se o único espaço aonde todos têm a chance de ir para uma festa junina, para um evento, for tomado para virar ponto final de ônibus, bem, eu acho mais fácil arrumarem um outro ponto final de ônibus. Aliás, é importante que essas linhas aqui, me foge a linha em si, mas eu sei que é da Santa Maria, pronto, a empresa de ônibus, que eles possam fazer um percurso até o final da Estrada dos Bandeirantes, porque até com túnel Grota Funda vai ser muito importante que haja essa ligação. O que não pode é chegar até um determinado ponto, depois parar e o cidadão tem que descer para pegar um outro ônibus ou pegar uma Kombi. Então, aqui o meu pronunciamento é, objetivamente falando, para que, primeiro, a obra que está sendo feita na Estrada dos Bandeirantes, na altura ali do Conjunto Bandeirantes, que é o conhecido como Conjunto César Maia, em diante, até praticamente a subida da Grota Funda, que seja feita com mais organização, que os moradores não sofram tanto, porque, de novo digo, foi uma obra e é uma obra importante. E eu quero mais pedir atenção ao senhor prefeito, não é para que pare a obra, é pelo contrário, que se possa dar, primeiro, acelerar aquela obra, para que aquela população possa usufruir o mais rápido possível da ciclovia, da praça, porque o projeto original contempla uma praça, não um ponto final de ônibus. Parece que tem 2 desapropriações para serem feitas, não vejo porque, enfim, são 2 estabelecimentos que já foram construídos em áreas que não deveriam, para que realmente se tenha um espaço maior, até para que haja, como é que se diz, o contorno ali, que o trânsito possa fluir, mas então, esse é o meu apelo. De novo aqui peço às autoridades da prefeitura, quer dizer, o prefeito Eduardo Paes, que dê uma olhadinha lá na obra que está sendo executada e que possa tomar providências. Tenho certeza absoluta que a população espera esta posição do senhor. Se for possível, que as minhas palavras sejam, que cheguem ao senhor, que o senhor possa interceder de imediato, porque é um pleito que todas aquelas pessoas, não só muitos votaram no senhor, mas conhecem o comprometimento que o senhor tem com aquela região. Então, por favor, essas eram as minhas palavras. Gostaria imensamente que aqui, o líder do governo que não está presente, mas se pudesse pegar o meu pronunciamento, levar ao prefeito Eduardo Paes, para que a gente consiga resolver o mais rápido possível aquele problema. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, companheiros da imprensa, eu gostaria de ocupar esta tribuna hoje para falar sobre algo que me preocupou profundamente no dia de ontem. Quando eu saí daqui, eu fiquei pensando que eu ouço todos os dias as pessoas falarem o quanto a classe política é difamada, o quanto a classe política é mal falada,
E muitas vezes se coloca na conta da imprensa a razão para que isso ocorra. Eu acho que quem tem menos culpa nessa história de nós vermos os políticos dessa forma é a imprensa. Eu acho que, e ontem ficou muito patente isso, quando eu assisti o quanto os maiores detratores dos políticos, pelo menos nesta casa, somos nós mesmos. Eu fiquei impressionado como eu posso estar eu estar diante de um debate e sentir que estou perdendo terreno, porque, por exemplo, o vereador Edson está levando vantagem naquele debate, e eu, no calor do debate, digo: olha, o senhor está falando isso, doutor Edson, mas teve um dia que o senhor fez um check-up meu e só esqueceu de pedir a creatinina. Mas por que eu vou fazer isso? Logo com quem? Com meu amigo Edson da creatinina? E o que tem a ver o coisa com a outra coisa? Quando eu vejo um companheiro no plenário dizer que tem um insiri embaixo do angu, sei lá, uma história dessa que eu também ouvi, eu fico pensando, será que o siri sou eu? Ou será que o siri é o doutor Gilberto? Ou será que o siri é quem está dizendo que o siri é outro? Quem será esse siri? Porque não apontam o siri. Olha, não nos iludamos. Quem procede dessa forma está denegrindo a imagem dos seus companheiros, dos seus colegas, mas isso respinga nele. Porque quando a imprensa fala, às vezes não diz que a pessoa era o doutor Edson que estava rolada nessa questão, ou era o doutor Gilberto, ou era o doutor Eduardo Moura. Quando isso ocorre, isso faz com que toda a classe política fique menor, fique diminuída. Eu não assisto isso, senhor presidente, em nenhuma outra profissão. Eu acho difícil um médico, senhor presidente, dizer assim: olha, o doutor Eduardo Moura diagnosticou uma amidalite pultácea e ele fez sulfametoxazol em vez de fazer penicilina benzatina. E a amidalite por estreptococo beta-hemolítico tem que ser medicada com a penicilina benzatina. Eu não vejo isso. Eu não estou defendendo os que são maus e que porventura estejam aqui, não. Mas tem que ter algum companheirismo. E é inocência pensar que isso, insisto, não respingue em todos. Cai para todo mundo. E aí depois vem dizer que a imprensa que é culpada, quando nós mesmos não temos o cuidado de, ou quando acusamos, o façamos dizendo quem é e com prova, ou então guarde para si aquilo. Eu não acho que tenha que se esconder nada, senhor presidente, embaixo do tapete, não. Mas para fazer, faz direito, ou não faz pela metade, como é feito. E ficam algumas coisas, né, sofismáticas, capciosas, que a gente às vezes fica pensando: o que será que está sendo dito? Será que é isso mesmo? Será que é comigo? Né? Será que é com Carlos? Será que é com quem? Com quem que eles estão falando? E nós mesmos vamos perdendo terreno e vamos nos enterrando, nós mesmos. Aí depois diz: as pessoas não têm paciência com a classe política e tal, nós temos dificuldade. Mas nós mesmos fazemos. Ontem foi cheio disso. Teve vereador ontem aqui que eu acho que escolheram, que quiseram crucificá-lo mesmo. Hoje, eu peço a Deus para não ser eu, porque com toda a paciência que eu tenho, né,
E com os meus 61 anos, minha paciência também teria limite numa hora dessa. Eu acho que aí iam ver, né, alguém tão magrinho, bravo. Se eu ver alguma coisa que seja injusta, eu não vou admitir. Como eu não admito com os companheiros. Nós todos estamos no mesmo barco aqui. Está longe da eleição e perto da eleição também não se faz isso. Eu ando lá em Coelho Neto, Acari, eu estava conversando hoje com um amigo assessor, falando sobre isso. Eu ando em Coelho Neto, Acari, Rocha Miranda, Costa Barro, Barros Filho, toda aquela região ali, colégio. E tem uma porção de candidatos e eu os respeito. Exijo ser respeitado, mas eu os respeito. Então, eu nunca admito uma situação como essa. Mas eu estava querendo dizer aos senhores que nós temos que mudar esse tipo de coisa. Não é unir pelo mal, mas unir pelo bem. Porque nós temos 51 aqui. Se nós tivermos 4, 5, 8, 10, se tivermos 10 que não sirvam, que não servissem, nós temos 41, agora 40, que são pessoas corretas. Não é possível que todo mundo seja ruim. E quem é ruim? E por que não se aponta, meu Deus do céu? E aí eu entro num balaio, que foi usado esse termo, que eu não estou querendo ficar. Que eu tenho certeza que tem outros vereadores aqui que não devem ficar. Mas mesmo assim, a gente assiste. Não foi a primeira vez, né? Essa situação se repetindo. Perdoem os companheiros vereadores e vereadoras da casa, mas a minha forma de falar isso é porque eu creio que nós podemos melhorar esse status quo vigente nesse momento. Vamos nos unir, insisto, vamos nos unir pelo bem e com os de bem. Mas não vamos ficar atacando sem saber a quem e jogando para todo lado, porque aí fica assim: olha, eu chego aqui cedo, eu venho aqui, eu sou uma pessoa legal, eu trabalho, papapá, e os outros não, não é assim, não é assim. Nós temos a maioria dos companheiros vereadores e vereadoras, nomes ilustres nessa casa, pessoas competentes, pessoas que podem ocupar qualquer cargo, em qualquer lugar, em empresas públicas ou privadas. Eu tenho certeza disso. Aí a gente fica nessa mesma cantilena todo dia, ou com uma frequência maior do que seria desejável. Eu queria, antes de encerrar, passar até para um outro tema, senhor presidente, se o senhor me dá licença, porque há uma preocupação minha com uma notícia que me trouxe uma tristeza muito grande. O número de vítimas em motos subiu 753,8% no Brasil, de 98 a 2008. Nesses 10 anos, subiu 753,8% o número de vítimas em motos. E diz o seguinte: acidentes com motocicletas puxaram o aumento das mortes no trânsito brasileiro. Revela levantamento realizado com base em certidões de óbito em todo o país. De 98 a 2008, o total de vítimas fatais subiu 23,9%. Entre os motociclistas, eu estou falando motociclistas, porque eu sei que não é simpático dizer motoqueiros, porém o crescimento foi de 753,8%. As estatísticas de morte nas ruas e estradas do Brasil revelam uma situação de guerra. Nada menos do que 369 mil pessoas perderam a vida na década analisada. 369 mil pessoas. Em 2008, foram registrados 38.273 óbitos.
A taxa de mortalidade de jovens supera a do restante da população. Os dados são o desdobramento do mapa da violência, que foi produzido por um sociólogo, Júlio Jacob, um nome difícil aqui, Weisshaus, autor do mapa. Aprofundou a análise das declarações de óbito do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, com foco na violência do trânsito. Jacob destaca que os ocupantes de motos representavam apenas 3,4% dos óbitos em 98. 10 anos depois, porém, eles já eram 23,4% das vítimas. Caminho inverso percorrem os pedestres em 98. Em 98, eles correspondiam a 36,3% dos mortos no trânsito. Em 2008, caíram para o índice de 24,8%. Bem, o motor do aumento, que está puxando todas as taxas para cima, é a motocicleta. E eu queria dizer também que a participação de ocupantes de carros no total de óbitos também cresceu de 11,9% em 98 para 21,2% 10 anos depois. De 2006 a 2008, porém, ela ficou estável. Considerando que a curva de pedestres mortos é declinante, enquanto a de motociclistas é ascendente, Júlio prevê que, mantida a atual tendência, o número de motociclistas mortos ultrapassará o de pedestres nos próximos anos. Segundo o estudo, o número de vítimas fatais na década cai, caso deixem de ser consideradas estatísticas de acidentes com motos. Bem, eu queria dizer, antes de finalizar, que nós sabemos um pouco da razão disso estar ocorrendo. Quem para num engarrafamento, ouve aquele barulho infernal de e vai embora em alta velocidade, infringindo o Código de Trânsito. E se alguém que está parado abrir uma porta porque passou mal, comeu uma comida que não estava com a procedência muito boa, e abrir a porta sem querer porque vai vomitar, aquele motociclista vai cair lá em cima do fio. Isso é uma das razões. Mas tem problema de falta, eu vou usar um termo aqui, de consideração do usuário dos carros com os motociclistas também. E isso acontece com uma frequência que não é pequena. Eu acho que é importantíssimo, senhor presidente, que os nossos representantes municipais façam alguma coisa para que isso para que haja uma redução em relação a esse estado de coisas. Não é possível que continue assim, com tanta gente morrendo. E eu não li para os senhores mas eu gostaria de dizer que acontece com uma frequência enorme das pessoas que, porventura, e sem nenhuma culpa, derrubam um motociclista. Existe agora um espírito de corpo que eu gostaria que os vereadores tivessem. Eles são unidos e, se você bobear, você ainda vai ter problema, porque eles, às vezes, são bastante agressivos, né, quando acontece uma coisa como essa. Então, tem que ser reeducado o motorista dos carros, os condutores de motocicleta, tem que ser feito alguma coisa, e eu tenho certeza que as autoridades, né, que lidam nesse mistério, tenho certeza que eles vão tomar alguma providência, mesmo porque eu gostaria de pedir à presidência, neste momento, que pudesse me ajudar, e os companheiros vereadores também que estão aqui, os que estão me ouvindo, e as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, que estejam junto conosco, para que essas pessoas tenham a redução de tantas mortes que poderiam ser evitadas. Muito obrigado, boa tarde para todos. O próximo orador é o vereador Dr. Edson da Creatinina. Por favor, vereador.
Excelentíssimo senhor vereador Brizola, demais presentes no plenário no dia de hoje, ainda estamos sob a emoção de uma reunião que ocorreu pela manhã nesse plenário e que há muito tempo eu desejava que ela tivesse ocorrido, que era justamente discutir a saúde no município e no estado do Rio de Janeiro. Não vamos tocar no ponto, nesse momento, das OS ou não OS, mas a discussão em si é que é o reflexo da democracia, com pontos a favor e pontos contra. Eu fui visitar alguns postos de saúde de família, e assim como o doutor João Ricardo falou, é verdade, alguns postos de saúde de família são localizados em locais onde não havia atendimento médico, é um atendimento decente, organizado, para um grupo de pessoas selecionadas. Ao mesmo tempo, eu trabalho num hospital universitário em que, nesse momento, só foram feitos 2 transplantes renais nesse ano inteiro, por falta de condições do hospital, por falta de captação de órgãos, por falta de distribuição de órgãos, e eu já mostrei aqui, eu nem sei como é que está meu colega tio Carlos, aquele garotinho que está vivendo com um coração artificial. Não sei se ele já foi transplantado ou não, mas eu garanto a vocês que milhares de pessoas estão morrendo com insuficiência renal e que nem chegam à hemodiálise e que nem chegam ao transplante renal. E, mais uma vez, eu afirmo a vocês que é pelo simples fato de não dosarem essa substância chamada creatinina e fazerem um exame de urina simples. E eu tenho uma amiga nefrologista que foi selecionada e que ganha um excelente salário, não concursada, ganha um salário maior do que o meu salário como professor da universidade. E ela trabalha num posto de saúde de família. E um dos meus projetos é justamente fazer com que se peça o exame da creatinina e o exame de urina de rotina nesses postos de saúde de família. E ela me disse, eu não tive a oportunidade de falar isso para o secretário de saúde, Hans Dorman, que ela está tendo uma extrema dificuldade de discutir o problema da doença renal nas pessoas que são atendidas nos postos de saúde de família. Isso não é uma acusação, isso é um fato isolado, mas vem de uma pessoa que é nefrologista há muito tempo. Eu fui à inauguração do posto de saúde de família, encontrei com essa nefrologista lá e liguei para ela, para pedir a ela para começar a divulgar a necessidade desse exame nesses postos. E ela me disse que está com uma certa dificuldade. Eu não consegui entender muito bem por quê, mas eu vou atrás dessa situação. Eu vou perguntar ao doutor João Luiz, que estava sentado, meu amigo, nefrologista, de excelente bom senso, e o doutor Hans Dorman também é um excelente cardiologista e também de excelente bom senso. Eu tenho certeza que eles vão ter uma resposta para me dar. Eu fico muito satisfeito de estar aqui nessa tribuna e ter 10, são 9 colegas médicos que fazem parte dessa legislatura. E eu tenho certeza que nós diariamente vamos levantar problemas médicos e tentativa de soluções para esses problemas. Com essa grande discussão de saúde de família, eu comprei um livro chamado Saúde de Família. E nesse livro não há novidade, quando nós vemos as diretrizes do SUS. No artigo 196 da Constituição, a saúde é declarada direito de todos e dever do Estado. A efetivação de um sistema único de saúde, cujos princípios são a universalidade, a integralidade e a equidade, se traduz como um desafio de grande ordem ao considerarmos que o país compõe-se de mais de 5.500 municípios com diversas políticas socioeconômicas, culturais, educacionais e estruturais, e exige o estabelecimento de diretrizes que possibilitem adequadamente ao perfil desses municípios. O que eu posso dizer para vocês, no atendimento básico de saúde, é que há mais ou menos uns 3 anos atrás eu fui num congresso em Curitiba e que um médico do sistema de saúde básico da Inglaterra colocou um slide, como último slide da sua
da sua apresentação e perguntaram para ele qual é a solução para diminuir a incidência das doenças renais. E ele escreveu em inglês, education, education, education. Isso quer dizer educação, educação e educação. Meu nome é amigo José Everaldo. E eu recebo agora, nesta semana, um artigo publicado por este grupo da Inglaterra, que mostra que houve uma diminuição da incidência das doenças renais quando eles passaram a identificar precocemente as doenças renais com que exame? Dosagem de creatinina e exame de urina. Isso em inglês chama-se late referral, é a referência ou encaminhamento tardio dos pacientes para nós nefrologistas. E com um simples exame de urina e de creatinina, nós podemos identificar precocemente essa doença e diminuir a progressão dessa doença. Então, é possível fazer isso? É possível. Falta o quê? O que foi falado aqui de manhã, vontade política, verbas para a saúde e vontade política, identificação precoce das doenças e equidade para todos, que é o que não está, infelizmente, ocorrendo no nosso sistema de saúde. Eu sou um otimista incorrigível e eu tenho certeza que nós, aqui nessa Câmara, nesses 2 anos que ainda temos de mandato, faremos muito em prol da saúde e nós acabamos de fazer nossa primeira reunião da comissão especial que vai avaliar a situação do transplante de órgãos aqui nesse município. O Dr. João Ricardo será o relator, eu serei o presidente, o Dr. Jorge Manaia, o Dr. Gilberto e o tio Carlos farão parte dessa equipe que tentará identificar quais são os graves problemas que ocorrem no transplante de órgãos aqui no Rio de Janeiro, que hoje ocupa uma situação das mais vergonhosas em termos de transplante de órgãos em todo o Brasil. Boa tarde, obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o Dr. João Ricardo, por favor. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, novo vereador Brizola Neto, satisfação enorme estar com Vossa Excelência aqui. Agradecer a presença do novo vereador José Everaldo e dizer que eu votei em Vossa Excelência e vou continuar votando. Muito obrigado. Já estava na minha fala antes, não é porque o senhor vereador Edson da Creatinina fez menção dessa comissão que trata da situação do transplante de órgão no nosso município. Isso foi, como eu disse lá mesmo, um gol de placa de Vossa Excelência, o senhor que chegou há pouco e já consegue identificar problemas gravíssimos. E quero parabenizar, quero agradecer a relatoria que Vossa Excelência articulou para mim e dizer que eu vou, de fato, com muito empenho nessa comissão, já que trabalhei durante 10 anos da minha carreira médica. Eu costumo brincar com os meus residentes que eu já não sou mais médico, sou político, agora eu só opero hérnia umbilical, esse negócio de cirurgia grande não dá mais para mim. Mas eu, com muito empenho, quero assegurar aos membros aqui presentes, tio Carlos, senhor, Vossa Excelência, que eu vou, com muito empenho, tentar apontar o que de melhor a gente pode e dizer, como Vossa Excelência mesmo já proferiu aqui, que já foi melhor, já foi melhor. A coordenação do Rio Transplante mudou em diversas vezes e parece que a coisa está piorando cada vez mais. Nós estamos perdendo terreno para capitais como Fortaleza, que a nossa equipe do Fundão foi o responsável pelo treinamento dessa equipe. Nós fomos até lá, eles vieram até nós. E hoje eles têm um número maior e com mais qualidade do que nós temos aqui nesse município. Então foi absolutamente oportuno de Vossa Excelência colocar essa comissão aqui. Lhe parabenizo humildemente. Quero dizer também que eu concordo com o nosso vereador Moura. Eu também ontem fiquei um pouco pensativo naquilo como nós nos agredimos. E quero dizer aqui também ao meu amigo vereador tio Carlos, que de tantas vezes foi absolutamente ético e colega conosco,
que eu acho que o vereador não merecia o que foi colocado ontem no plenário a respeito de Vossa Excelência, que é um vereador dos mais atuantes que nós temos aqui, um colega ético, uma pessoa brilhante, e nem que merecesse, o senhor jamais vai ouvir de mim palavras que foram desferidas ontem, não só contra Vossa Excelência, mas contra outros colegas aqui que têm opiniões diversas. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso positivamente aqui nesse parlamento é que a gente quebra o pau na tribuna, xinga, fala não sei o quê, e que somos amigos dentro do campo das ideias. A gente chega aqui e xinga o senhor mesmo, que tem uma história política, que carrega o legado desse brilhante que foi o seu avô. Muitas vezes tem pessoas aqui que trazem essa herança para Vossa Excelência, mas isso tudo dentro do campo das ideias, e a gente acaba todos ali no cafezinho, falando de assuntos diversos. Isso foi um achado positivo que eu tive aqui dentro desse parlamento, e eu acho que nós devemos continuar nessa mesma trajetória, nessa mesma linha, e não perder o respeito entre nós. Também com muita satisfação aprendi o seguinte, que para nós que somos desorganizados, isso eu assumo, eu sou terrível com papel, subir na tribuna e falar resolve muito bem também, porque o nosso amigo Antônio Sá, ele finge que está fazendo outras coisas, que está falando no telefone, mas ele está absolutamente atento ao que nós estamos falando aqui. Tanto é que no meu último pronunciamento, onde eu contei aquela minha odisseia de ter o meu carro guinchado, que fiquei o dia todo lá no depósito, lá tentando resolver esse problema, já tive a resposta do secretário Alex Costa, dizendo que é intenção do governo facilitar a vida do cidadão e que já estão sendo tomadas medidas para que tudo se resolva dentro mesmo do depósito, conforme nós achamos, conforme todos nós entendemos, conforme o próprio cidadão entende dessa maneira, que não é só o amigo parlamentar aqui que vem na tribuna dizer isso, não, todos lá estavam tão revoltados, tão suados quanto eu. Recebi a resposta de maneira rápida e oportunamente disse ao secretário que a única punição para o suposto infrator é ter o seu carro rebocado, e não outra. E não sacanear o cara de todas as maneiras para que ele fique 2, 3 dias para retirar o seu veículo lá. Não deve ser essa a punição. A punição seria, como disse o secretário, palavras dele, não minha, que eu achei muito bom de ser transcrita aqui, palavras oportunas realmente, dizendo que a única punição deve ser o seu carro rebocado, que já é uma punição bem bacana. Quero agradecer aqui ao Antônio Sá e dizer que eu não mais vou oficiar. Eu vou subir, eu vou falar, e você, sem dúvida alguma, vai estar me ajudando aqui. O objetivo maior dessa minha fala, na realidade, é dizer que eu estive ontem na comunidade da Rocinha essa que eu sou vizinho, trabalho ali, conheço muita gente, tenho muitos amigos ali, tomei um caldo de cana lá, um sorvete, lá tem coisas gastronomicamente falando muito boas, mas ouvi muitos problemas, aproveitar que o Sá atentamente falando ao telefone, um ouvido no telefone e outro na tribuna. Acontece a situação das valas dessa comunidade, estão, presidente, em estado absolutamente lastimável. Dizem os moradores que existia um programa da prefeitura chamado Guardiões do Rio. E esse programa, por alguma razão, que eu já tinha ouvido falar mesmo que já tinha sido extinto, mas eu desconheço a razão. E eu queria aqui saber quais as razões pelas quais não existem mais os Guardiões do Rio, que seriam os responsáveis pela desobstrução dessas valas, que em todas as comunidades da cidade são inúmeras. E pelo que eu vi lá na comunidade da Rocinha ontem, esse trabalho é um trabalho realmente bastante pesado. Não dá para mim não, porque é muito lixo, é muito esgoto represado, no meio das casas, é uma situação realmente que desespera qualquer um. Então eu queria saber o porquê da extinção desse programa e o que está sendo feito para que seja dada uma solução aos moradores. Já chegou aqui já, está vendo?
Ele está fingindo que não está nem aí, mas já chegou aqui. Concurso público, nomeação. Muito bem, nós vamos estar atentos a isso e nós temos certeza que o governo vai dar uma solução para esse problema. Como é que faz? A gente... Não, os mais velhos sabem, o Leomar Coelho sabe, eu preciso aprender. Eu vou acabar aprendendo. Mas já estou encerrando. Vamos também dar uma atenção especial a questões das licenças que estão sendo pleiteadas pelos barraqueiros da praia de São Conrado e a questão dos camelôs também, muitos deles insatisfeitos com a maneira que a Secretaria de Ordem Pública está gerenciando esse problema. Nós temos confiança no governo, nós temos sido atendidos de maneira muito cordial pelo governo, não temos tido uma negativa e os nossos pedidos só não estão sendo atendidos quando de fato existe uma ilegalidade ou um processo administrativo que impeça isso. Então, dessa maneira, eu acho que o nosso pleito vai ser ouvido e nós vamos estar com o secretário que vai nos explicar toda essa situação. Agradeço a todos, muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo. Por favor, vereador, se dirige à tribuna. Senhor presidente, Brizola Neto, demais companheiros, técnicos, funcionários, é um prazer estar aqui mais uma vez. Para tecer alguns comentários, até a respeito de algumas observações que foram feitas aqui. Dr. Edson, da creatinina, sempre com suas colocações inteligentes, perfeitas. Dr. João Ricardo, tio Carlos, me solidarizo também com a injustiça cometida ontem contra Vossa Excelência, que sempre se portou nesta casa com muita dignidade. Lembro quando cheguei aqui, Vossa Excelência sempre procurou conversar, me orientar. Então, eu acho que as coisas não poderiam acontecer assim, alguém querendo pegar o outro no contrapé, vou pegar ele aqui, vou pegar ali. Eu acho que essas coisas não deveriam funcionar assim, mas infelizmente acontecem aqui também. Porque nós somos falhos, nós somos uma amostra da nossa sociedade. Se a sociedade nossa é corrompida, nós também, por sua vez, acaba respingando também em todos nós. Nós estávamos aqui há pouco, o doutor Edson, por exemplo, e o doutor João Ricardo, colocando a questão da saúde pública no nosso país, que é fruto dessa coronelização da política brasileira. Desde o descobrimento do Brasil, é praticamente a mesma família que domina o Brasil. Sempre se locupletando, todos nós, pelo menos lemos, quando da introdução da República Velha, que o presidente da República era eleito fora do país e com 100% dos votos. Não sabia quando, como. E é assim. Eu até me surpreendo quando estou aqui nesta tribuna, que quanta gente importante já passou aqui, e eu, um Zé, natural de São João do Cariri, de família muito humilde, que nunca passei fome, mas nunca tive fartura, que na minha infância não usava roupa rasgada, mas usava roupa remendada. É até surpresa para mim me encontrar aqui.
Tivemos a oportunidade de sair da minha cidade, fugindo da sede e da fome também, e me radicar inicialmente em Recife. Tive a oportunidade de fazer concurso público para a Marinha do Brasil, e lá ficamos. Até em tom de brincadeira, eu digo, me chateei, só fiquei 30 anos e fui embora. E aí, disputamos várias eleições, para ser mais preciso, 9 eleições. E, finalmente, chegamos aqui, nesta casa. Estamos trabalhando. Sou da comissão da pessoa portadora de deficiência, eu e nosso amigo Dr. Edson, da creatinina, estamos trabalhando nessa direção, estamos avançando. Mas a gente sabe que sempre colocam um tronco de madeira na nossa frente para ver se a gente cai. Que as coisas não são conforme a gente gostaria que fosse. Porque todos nós sabemos que em 1930, o bravo Getúlio Vargas teve que partir para a guerra para poder mudar aquele sistema que estava lá. E tudo tem se trabalhado contra o nosso país. Vejam, quando introduziram o trem no Brasil, que em outros países se pega num extremo do país e vai o outro no mesmo trem, aqui eles colocaram bitolas diferentes, que era exatamente para que não dessem certo. Eu estou falando bitolas diferentes. Eu lembro que quando Getúlio Vargas tinha que ir à Bahia, pegava um trem aqui, tinha que saltar em Belo Horizonte. Mas o presidente tinha um trem aguardando. Se fosse eu, José Everaldo, é possível que eu aguardasse uma semana. Os ricos iam estudar lá fora. Foi necessário que Getúlio Vargas criasse a primeira universidade aqui no país. Porque o rico não tinha dificuldade. Sempre estudou lá fora, em Harvard, e vinha lá com aquele raciocínio americano. Hasteava a bandeira brasileira, mas ele cantava o hino americano. E as cores, com certeza, ele não via verde, amarelo, azul e branco. E nós temos que trabalhar, e estamos trabalhando. Porque, do contrário, vão se repetir episódios lamentáveis. Pessoas que vão à televisão, por exemplo, dizer que vão devolver os salários e não devolvem um centavo. Isso é covardia, isso é golpe baixo. Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, da retidão do presidente da mesa diretora, que ele não ia conceder um reajuste se esse reajuste não fosse legal. E eu vou receber o salário que me é devido. E vou trabalhar com seriedade, para que eu possa fazer jus ao salário que vou receber. Tudo que eu tiver direito nesta casa, vou me utilizar. Se eu tenho direito a vale combustível, usarei. Agora, vou procurar usar bem. Trabalhar em prol da população, especialmente aqueles mais carentes. Eu tenho ido, inclusive em comunidades, Dr. Edson também, visitar pessoas portadoras de necessidades especiais, para que a gente possa avançar, para que elas possam se utilizar do que é disponibilizado no serviço público. E eu acho que tem que ser assim. Brizola Neto, votei no senhor. E aí, gente, era esse o meu desabafo, eram essas as minhas colocações. E eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, que eu estou num momento de graça, de glória. É o meu melhor momento. Para mim é uma felicidade
ser vereador desta cidade. E eu sou vereador 48 horas por dia. Muito obrigado. Obrigado ao nobre vereador José Everaldo. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, com a palavra franqueada ao nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, na verdade eu queria agradecer aos companheiros. Enfim, já estou aqui há um pouco mais de 2 anos, e apesar de ontem, depois eu não estava no plenário, eu ouvi falar que o doutor Eliomar, o vereador Eliomar Coelho, disse que eu aprendi muita coisa que não presta aqui, e voltei depois disse a ele que discordo, até porque aprendi a admirá-lo nesse período que estou aqui, e considero que isso não é uma coisa que não preste, como consegui também admirar todos aqueles companheiros que têm feito da causa pública o motivo de estarem aqui presentes. Aprendi muitas coisas, sim, mas aprendi mais com meu pai, desde criança, do que é ter caráter, do que é falar a verdade, do que é poder honrar o nome que tenho, honrar os meus filhos e a minha família. Então, isso eu aprendi, e não vai ser em lugar nenhum no mundo que eu vá desvirtuar os valores que meu pai me passou. Então, o que alguns companheiros, de forma até, eu considero, eles têm total direito de falarem, eu até me manifestei ontem, mas eu, quando pedi a palavra, após o pronunciamento da nobre vereadora Sônia Rabelo, em relação ao aumento, porque assim como todos os companheiros que aqui estão, não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, tenho certeza absoluta que se fosse algum ato ilegal, primeiro, como o nobre vereador acabou de dizer, o presidente não estaria colocando não só o mandato dele, como a carreira política dele em jogo. Aqui ninguém é irresponsável, também ninguém é melhor do que ninguém. E a certeza do que eu falo isso, eu tive mais votos do que um ou outro, e daí? Aqui todos têm um voto. Mais do que isso, se está aqui na casa, foi legitimado pelo voto do povo, seja 1 ou 1 milhão. E nesse sentido, às vezes eu vejo alguns companheiros, sim, mas é a forma que eles levam a vida. E o que eles fazem aqui, muitas vezes, é o reflexo de como eles tratam as pessoas lá fora. Enfim, então eu não tenho aqui nem que citar nomes, mas eu não poderia de agradecer aos companheiros que fizeram o pronunciamento, citaram o meu nome, e apenas quando fiz o meu pronunciamento ontem, disse, assim como a situação do carro, que é legal, eu, por uma opção minha, declinei o fato de ter o carro, mas é legal, é lícito, e aí é uma opinião minha, como o salário, que foi votado, nobres companheiros que estão aqui em plenário, em 2008. E olha, está escrito, no artigo 1º, os vereadores do município perceberão, no decurso da 8ª legislatura, de 2009 a 2012, subsídio mensal correspondente. Olha aqui, gente, isso que é importante que as pessoas percebam. A percentual de 75% dos subsídios do deputado estadual. Mais do que isso, essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009. Nobre vereador Everaldo, eu não estava aqui, o senhor não. Vereadora Tânia Bastos também não. Vereador Edson da Creatinina também não. Mas aqui, se estivéssemos na ocasião, votaríamos favoravelmente, creio eu. Porque, assim como a questão do carro, quem trabalha faz jus. Quando eu disse aqui, se o salário do vereador fosse 1 centavo sequer, e se ele não viesse aqui trabalhar, seria uma fortuna. E isso é verdade. Então, eu não quero aqui dizer que os companheiros que estão devolvendo o salário, eu até quero ter essa prerrogativa. Está na lei orgânica. Eu posso destinar parte do meu salário a uma instituição. Eu quero ter esse direito. Assim como fiz do carro. Não serei pautado pela imprensa. Tenho respeito à opinião pública.
Afinal de contas, digo e repito, quem paga o meu salário é o público, é o eleitor. Aliás, é o cidadão. Então eu devo uma resposta a cada um. Eu não devo, às vezes, entrar nessa situação demagógica. Nem quero dizer que hoje, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Médicos, antes de fazer um pronunciamento de forma irresponsável, ele não sabe de nada, ele não sabe que foi fruto de uma lei votada na legislatura anterior. Ele, para jogar para a torcida, ele faz isso, assim como outras pessoas. Então, nobres companheiros, é assim que eu me pronuncio. Primeiro agradecendo e dizendo que eu estarei sempre do lado de cada um, mas não de corporativismo, mas do que é certo. E essa é a minha postura. Então, quando eu disse, se for lícito, eu estarei recebendo o salário. Se não for lícito, tenho certeza, porque votei no presidente Jorge Felipe, ele nem estaria colocando isso. E é claro, se fosse só para a próxima legislatura, ele só colocaria e nós estaremos submissos à lei que aqui foi votada. Nesse sentido, quero manifestar, de novo, de forma muito clara, que o que eu vou fazer com o salário compete a mim. Mas a justificativa para receber esse salário tem que ser no meu ato diário. Quando o senhor diz, vereador Everaldo, que o senhor trabalha 48 horas, não tenho a menor dúvida disso. Porque o nosso exercício é permanente. Não é terça, quarta e quinta, que são só aqui as votações no plenário. Mas a Tânia Bastos sabe, assim como ela, conselheira tutelar, foi. São as pessoas batendo em nossas portas, e ai daquele que fecha as portas para aquele cidadão, seja eleitor ou não, porque às vezes as pessoas dizem, foi dito aqui, eu tenho um voto de opinião, este voto é o voto mais difícil. Voto de opinião todos nós temos, e essa é a nossa responsabilidade, principalmente com os valores perante a sua família. Principalmente porque o homem engana o homem, mas o homem não engana a Deus. E nesse sentido, independente da religião de cada um, essa é a razão de estarmos aqui, comprometidos com a causa pública, seja o salário que for, ou pouco ou muito, porque vai ser sempre muito para aquele que não trabalha. E talvez para aquele que lute muito, aí as colocar, mas a classe médica, acho pouco, o professor, acho pouco. Mas assim como tem mal político, tem mal médico, tem mal professor, tem mal gari, tem mal cidadão que vende o voto por um copo de cachaça e depois reclama da classe política. Então, senhores vereadores, companheiros, agradeço a todos e nessa forma estarei até o último dia do meu mandato. Hoje existe uma grande interrogação. Será que eu continuo na vida pública? A minha causa é a criança. Tenho tido muita dificuldade. Participo com orgulho da comissão criada pelo nobre companheiro Edson da Creatinina. Porque hoje, ao ler o jornal O Dia, eu vi que uma criança está pronta para receber o transplante. O Hospital Geral de Bom Sucesso só tem um leito. E até agora esse leito está ocupado com um que fez o transplante na semana passada. E a criança lá sofrendo. Então eu quero mais. Eu quero poder ter discurso e ver resultado na prática. Eu não quero discurso por discurso, porque, afinal de contas, aí sim, esse salário não se justifica. Esse compromisso de largarmos a nossa família, de priorizarmos o eleitor, o cidadão, que isso existe na nossa profissão hoje. Aliás, não acredito que seja a profissão, a carreira política. Nós estamos políticos. E a avaliação quem vai fazer é o cidadão. Alguns gastam milhões numa campanha. Milhões. E aí, com certeza, não é para justificar o seu salário aqui. É em busca do poder, é em busca de algo que muitas vezes, como o vereador Eduardo Moura disse aqui, chegam alguns que falam assim, aqui tem angu de caroço, esse projeto, eu não tenho que dar satisfação a empresários
Tenho que dar satisfação porque o empresário também é eleitor. Eu não devo nada a ninguém. Eu devo a satisfação àquele cidadão que me colocou aqui e àquele que me cobra. Porque aqui, nobres companheiros que aqui estão no plenário, nós seremos julgados por todos. Sempre digo, por aqueles que votaram e aqueles que não votaram. E ai do vereador, do deputado ou do presidente da República que não gostar da opinião pública. Porque o povo realmente tem razão. E muitas vezes a política é feita de forma dolosa, porque algumas palavras são colocadas jogando o companheiro de forma triste. Hoje está no jornal Dia. Não tem a verdade, mas foi, de repente, enfim. Então eu respeito a todos os jornalistas, é uma profissão muito difícil, eu respeito a todos, enfim, me faço também respeitar. Então é assim que eu queria agradecer o pronunciamento de todos os companheiros. Estarei pronto para sempre estar do lado do que é certo. E não estarei nunca do lado daqueles que não estão certos. Ou pelo menos aqueles que se dizem que são donos da verdade. O vereador Eliomar falou isso. Depois, de forma, me procurou e me explicou que foi em função de um pronunciamento do vereador Roberto Monteiro, em função do plano diretor. Ele achou que eu apoiei o que o vereador falou e ele, enfim, fez aquele pronunciamento até de forma cavalheira, se desculpou. E eu, de novo, continuarei admirando a vereadora Andréa Gouveia por prestar serviço ao cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Continuarei admirando o Eliomar Coelho nas questões que são realmente pertinentes. Porque dentro disso, se falou mal de mim ou se falou bem, não estou aqui para isso, eu estou aqui para estar do lado do que é certo. Mais uma vez, do fundo do meu coração, aqueles que manifestaram solidariedade, muito obrigado e conte sempre comigo. Quem estiver no lado certo pode ter um companheiro aqui que vai lutar sempre com vocês. Obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Marcelo Ará. Boa tarde, nobres senhores vereadores. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, vereador Brizola Neto, me desculpe o atraso. É com imensa tristeza que venho ainda falar do massacre que aconteceu há uma semana em uma escola de Realengo. Uma das maiores tragédias que já aconteceram em nosso país. Sem dúvida, é importante nós reavaliarmos a segurança das escolas, mas muito mais importante é reavaliarmos de que forma nossas crianças estão sendo educadas para que não surjam novos Wellingtons no futuro. Os tempos são outros. Na nossa época de criança, o bullying tinha um nome de implicância e resumia-se a uma bolinha de papel, um pedaço de giz que era jogado no aluno da frente. Hoje em dia, são agressões físicas, perseguições implacáveis e ridicularizações na internet que rapidamente difamam a criança em toda a escola, causando sérias sequelas em pessoas absolutamente normais e sensatas. Imaginem só esse tipo de perseguições a doentes mentais como Wellington Menezes de Oliveira. Nesse lamentável episódio, tivemos alguns heróis. O Sargento Alves, que representou de forma espetacular a Polícia Militar do Rio de Janeiro, impedindo com 2 tiros que o psicopata aumentasse mais ainda o número de vítimas. A mesa diretora da casa vai fazer uma grande homenagem aqui no plenário Teotônio Vilela ao sargento.
O garoto que saiu da escola alvejado e todo ensanguentado, conseguiu andar cerca de um quarteirão. Também é um herói. Vai ser também homenageado aqui no plenário da casa pelo vereador Messina. Também temos outros heróis nessa história. Um deles trabalha aqui na casa e é nosso colega de parlamento. É o vereador Dr. Jorge Manaia, que conseguiu das 3 crianças que operou gravemente feridas e alvejada, salvar 2 vidas. Nesse momento em que a clássica política e a Câmara dos Vereadores estão sendo massacradas por causa de fatos isolados, acho importante divulgarmos ao máximo o nosso trabalho, que diariamente fazemos em prol da cidade e do cidadão carioca, assim como o vereador Manaia fez na semana passada. Mediante a tudo que aconteceu, é um momento que devemos questionar e pensar no amor ao próximo, em praticar o bem. Por que não nessas escolas, aulas de religião, onde os mandamentos principais, basicamente, em todas, é amar ao próximo como a si mesmo? Por que não ter aulas de bons modos, que na realidade nem é dever da escola, é dever da família? Por que não voltar ao tema de âmbito nacional, o tema do desarmamento? A tragédia de Realengo aconteceu há apenas uma semana, e de lá para cá, é só abrir o jornal e a televisão, que já presenciamos outros lamentáveis episódios ligados a armas de fogo nas mãos das pessoas erradas. Eu queria aqui deixar meu total repúdio a qualquer tipo de associação dessa tragédia, a qualquer tipo de religião, seja ela qual seja. Nenhuma religião prega a destruição da maior criação divina, que é o homem, que é o ser humano. Então, por favor, não podemos ter nenhum ato preconceituoso, principalmente a imprensa, associando o Wellington a qualquer tipo de religião. Sempre bati no peito, orgulhoso, dizendo que era privilegiado de ser brasileiro e que aqui no meu país não tinham tragédias naturais, nem psicopatas que saíam matando aleatoriamente aos outros, assim como existe em outros países. Infelizmente, devido ao que aconteceu recentemente na região serrana e agora, quarta retrasada em Realengo, eu não posso mais falar isso, mas eu tenho quase certeza que eu, meus futuros filhos e netos, vamos sempre poder bater no peito e falar com orgulho que o nosso país é desprovido de qualquer preconceito. E é um dos países mais evoluídos no mundo em relação a isso. E mesmo sendo um dos lugares mais cosmopolitas do mundo, árabes, judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, todos vivemos como irmãos, lado a lado, em paz e harmonia, podendo exercer cada um a sua crença e a sua religião. Muito obrigado pela atenção, muita paz e dias melhores para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, Vossa Excelência, vereador Brizola Neto. Obrigado, vereador. Não tendo o vereador utilizado todo o seu tempo, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas.
Requerimento número 1144 de 2011, do nobre vereador Marcelo Ará. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, a constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e analisar com críticas e sugestões a qualidade do atendimento ao turista, visando a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento número 1137 de 2011, do nobre vereador Raymond. Requeiro à mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa de Legislativa, a concessão de conjuntos de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Simpro, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, em comemoração pelos seus 80 anos de fundação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1138 de 2011, nobre vereador Raymond. Requeiro à mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Osmar Frazão. Os nobres vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1139 de 2011, do nobre vereador Carlinhos Mecânico. Requeiro à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor Luciano Anderson Faria Peçanha. Os nobres vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Ok. Requerimento 1140 de 2011, requer à mesa diretora com fulcro no regimento interno, requerimento do vereador, do nobre vereador Luiz Freitas, refazendo a fala. Requer à mesa diretora com fulcro no regimento interno, a concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto à doutora Josefina Crespo Camacho, médica, exemplo de dedicação no exercício de suas funções. Os nobres vereadores que aprovam, por favor, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento número 1143 de 2011. Requeiro à mesa diretora na forma conjuntal a concessão de conjunto medalha Pedro Ernesto ao senhor Marco Aurélio Casanova, primeiro sargento da Polícia Militar, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro. Os nobres vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 132 de 2009, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 12 de 2009, que acrescenta item no inciso 2º do artigo 33 da Lei número 691, de 24 de dezembro de 1984. É maioria absoluta, né? Os postos de votação já estão abertos. Por favor, os nobres vereadores podem votar. Chamando os vereadores para votar. Por favor, nobres vereadores. A vereadora Andréa Gouveia Vieira, compareça à votação. Vereador Carlinhos Mecânico. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Chiquinho Brazão. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Dr. Eduardo Moura. Vereador Fernando Moraes. Vereador Dr. João Ricardo. Vereador Dr. Jorge Manaia. Vereador Eider Dantas. Vereador Ivania de Melo. Vereador João Mendes, vereador Jorge Pereira, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Ará, vereador Marcelo Piuí, vereadora Patrícia Morim, vereador Paulo Messina, vereador professor Washington,
Vereador Paulo Pinheiro. Vereadora Rosa Fernandes. Perdão. Vereador Rubens Andrade. Vereador S. Ferraz. Vereadora Sônia Rabelo. Por favor, os nobres vereadores. Chamando para a votação, vereadora Andréia Gouveia. Vereador Carlinhos Mecânico. Vereador Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Dr. Eduardo Moura. Vereador Fernando Moraes. Dr. João Ricardo. Vereador Dr. Jorge Manaia. Vereador Eider Dantas. Vereador Ivani de Melo. João Mendes Jesus. Vereador Jorge Pereira. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereador Marcelo Ará, Marcelo Piuí. Paulo Messina, vereador. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador Renato Moura. Vereador Rubens Andrade. Vereador S. Ferraz. Mais uma vez, chamando os nobres vereadores para votar. Vereadora Andréia Gouveia. Mas tem que ser a verdade, tem que ser dita. De Ferreira, espeto de pau. Mais uma vez, chamando os vereadores para a votação. Vereadora Andréia Gouveia. Vereador Carlinhos Mecânico. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Eduardo Moura, vereador Fernando Moraes, vereador João Ricardo, vereador Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador Ivani de Melo, vereador Jorge Pereira, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Ará, Marcelo Puí, vereador Paulo Messina, vereador Paulo Pinheiro, vereador S. Ferraz, vereadora Sônia Rabelo, a presidência vai encerrar a sessão. Mais uma vez, vou fazer a chamada aos nobres vereadores para a votação. Por favor. Vereadora Andréia Gouveia. Vereador Carlinhos Mecânico. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereador Eduardo Moura. Vereador Fernando Moraes. Vereador João Ricardo, vereador Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador Ivani de Melo, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Ará, Marcelo Piuí presente. Mais uma vez, vereador Paulo Messina. Chamando mais uma vez os vereadores para votar. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador Renato Moura, S. Ferraz, Sônia Rabelo. Pode encerrar? Bom, a presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação, nem para dar continuidade aos trabalhos desta Igreja Casa. Antes de encerrar a sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Boa tarde.